Falar da calvície é uma coisa muito interessante. Nós temos observado que 60% dos homens têm um determinado grau de calvície. E ela já começa a se estabelecer a partir dos 18 e dos 20 anos. E isto vai se estendendo até os 80, 90 anos, porque a calvície tem origem primeira da hereditariedade. Nós herdamos isso dos nossos pais, dos nossos avós. Nós temos o fator hormonal, que é o hormônio masculino que compete com a perda do cabelo. E nós temos a idade. À medida que nós avançamos na vida, nós vamos perdendo o cabelo. E o cabelo vai se tornando mais fino, mais tênue. E à medida que chega a idade, nós temos um cabelo bastante ralo. Uma alopecia significa queda de cabelo. Existem várias causas para isso, e uma das mais comuns é a alopecia androgenética. É aquela que geneticamente é determinada, acontece tanto em homens quanto mulheres, e é muito mais visível em homem porque nós sabemos que existe 80% da chance de homens a partir dos 80 anos ficarem calvos. Em relação à calvície feminina, hoje em dia se vê muito mais do que antigamente. Existem trabalhos que estão tentando estudar a causa disso, principalmente uma alopecia, que é a alopecia frontal fibrosante, que é aquela que parece que vai ficando com uma faixa sem cabelo. Então parece que a raiz do cabelo, onde se insere o cabelo, ela vai ficando cada vez para trás. Então isso a gente vê muito mais hoje em dia. Então possivelmente existem algumas questões ambientais em relação a isso. As mulheres, depois da menopausa, têm uma perda maior de cabelo. O cabelo vai ficando mais fino, mais tênue e vai perdendo esse cabelo, chegando até os 60, 70 anos de idade. E a queda de cabelo feminina, que seria a calvície feminina, e a masculina também, se dá muito por conta de menopausa. Isso é muito frequente, o cabelo ficar mais ralo e perder um pouco daquela linha do cabelo. E os tratamentos também estão bem avançados. Eu gosto muito de associar o laser de drug delivery com algumas substâncias. Claro, depois de uma avaliação minuciosa da causa, porque existem várias causas de queda de cabelo, inclusive, às vezes, tratamentos de câncer. Muitas vezes, a coceira, que chamamos de prurido, é um dos sinais já de queda de cabelo. A gente tem que cuidar que muitas vezes tem doenças no couro cabeludo que desenvolvem isso. A dermatite seborreica é uma delas. Uso de água muito quente, lavar o cabelo de noite. Nós moramos numa região que é muito úmida, a gente acaba dormindo com o cabelo molhado, não secando direito, o couro cabeludo fica úmido e o fio não acaba crescendo num ambiente saudável. Existe alteração do pH, processo inflamatório naquela região e a queda de cabelo é muito mais evidente. E temos observado que a mulher também tem perda do cabelo. 10% manifesta a calvície já a partir dos 20, 22 anos. Em nossa clínica, nós temos ao redor de 10% que procuram a cirurgia do microimplante capilar, porque a mulher sofre muito mais do que o homem, porque o cabelo na mulher emoldura a face, é um atributo de beleza para ela, enquanto que o homem aceita muito melhor a calvície. Você sabe que apenas 10 a 15% dos homens com calvície manifestam o desejo de reter o seu cabelo de volta. E essas indicações são as mais precisas para o microimplante capilar. Então, se você tem uma área lisa, que não tem nenhum folículo capilar, aí seria interessante pensar no caso de um transplante. Isso pode acontecer em pacientes jovens também, porque é muito uma característica hereditária, mas hoje em dia existem realmente centros especializados em relação a transplante, inclusive colegas dermatologistas que fazem com muita maestria e os resultados são realmente impressionantes. Uma coisa que eu tenho observado é que cada vez mais meninas jovens, pacientes de 22 a 25 anos têm apresentado queda de cabelo. E principalmente da área financeira. São jovens meninas que atuam nessa área, que é uma área muito estressante, é uma área muito executiva.
e isto acomete muito a queda do cabelo. São aquelas calvícies femininas androgenéticas que têm aparecido com muito maior frequência em nosso serviço. E por outro lado, nós temos também cada vez mais pacientes de mais idade, porque agora a qualidade de vida, a vida média nossa, ela já aumentou a 65, 70 anos, 75 anos, coisa que nós não víamos há 30, 40 anos atrás. Eu tenho pacientes de 80, pacientes com 84 anos que nos procuram para fazer o microimplante com resultados muito bons, muito interessantes, desde que nós possamos também associar a estimulação das células-tronco capilares, que é com plasma rico em plaquetas que nós podemos dar esta oportunidade de pacientes de mais idade terem esses resultados. Mas o que mais importa é, se você já viu que tem aquela tendência, não esperar tanto para buscar um tratamento, porque isso às vezes acaba tendo que cair realmente num transplante, que seria uma coisa um pouquinho mais complexa em relação a isso. O microagulhamento, o drug delivery com laser, com essas substâncias, minoxidil, finasteride, dutasteride, até complexos de vitaminas. Todas essas substâncias são muito bem documentadas e trazem resultados muito importantes para o paciente. Hoje existe uma substância nova que se chama latanoprosta, que eu gosto muito de utilizar, que ela aumenta até 40% a densidade do fio. Então, no lugar de um fio fininho, eu tenho um fio mais grosso, eu tenho como preencher aquele espaço muito maior e diminuir um pouco a ansiedade do paciente, porque a gente sabe que isso é uma coisa normal de acontecer. Junto, a gente pode usar ativos que são hormonais, a gente pode fazer uso da finasterida tópica, sem ter necessidade de fazer uso via oral. E de acordo com a necessidade do paciente, a gente pode sim iniciar com substâncias via oral. Hoje nós estamos falando de coisas novas como espironolactona via oral, que é um diurético potente que age na parte hormonal e utilizado muito pela alopecia androgenética feminina. O minoxidil pode ser usado tanto tópico quanto oral, de acordo com a avaliação do paciente, a necessidade de cada um. Então isso existem hoje em coisas muito novas e bem indicadas. Nós recomendamos muitas vezes um tratamento clínico, ou com dermatologista, ou então com o próprio cirurgião, para tentar evitar a queda excessiva. Infelizmente, são poucas as drogas, as substâncias que nós utilizamos que têm resultados positivos para a queda do cabelo. Quando isso não consegue, não conseguimos fazer esse tipo de retardo da queda, então o microimplante capilar vem a ser a solução para o paciente. E normalmente o transplante capilar ele é indicado para quando você não tem nenhum cabelo na área. Então, nenhum cabelo fino, que é o pelo vellus, que nós chamamos, que é aquele cabelo mais fininho. Esse cabelo, sim, com os tratamentos pode ser estimulado para criar um volume. Então, eu gosto muito do drug delivery com o laser, porque ele me dá sempre uma precisão e eu consigo aprofundar medicamentos na pele. Então, isso é bom tanto para tratamentos de queda de cabelo, tratamentos de melasma, cicatrizes. Então, nosso objetivo com o tratamento, o que é? É estimular, é diminuir o processo inflamatório, tratando com shampoos adequados, que sejam aqueles no poo, low poo, que a gente conhece bastante, agora está se falando bastante, sem sulfato, porque o sulfato agride o couro cabeludo. Fazer uso de ativos como a cafeína, que estimula a circulação do couro cabeludo e faz penetrar melhor os ativos que eu estou querendo utilizar. Fazer uso de ativos noturnos, que tenham substâncias que vão fazer, por exemplo, o minoxidil, que é uma substância super conhecida, vai aumentar a fase de crescimento, que é a fase anágena do fio, e com isso eu vou estimular muito mais o crescimento, eu vou conseguir alongar esse fio. O sol é favorável para o crescimento do cabelo, como se fosse uma planta. Nós devemos observar que o crescimento capilar, ele se dá na presença do sol, do calor, da água. Então é importante isso, que o paciente pode se expor ao sol, desde que não faça excessos. Não se colocar no sol ao meio-dia, né? Isso tem que observar. Agora,
O cabelo em si, ele deve ser protegido do excesso do sol. E nós sempre recomendamos aplicações de hidratantes, de shampoos que vão manter a qualidade, a oleosidade do cabelo natural, a hidratação do cabelo. Agora, o cabelo, ele necessita da irradiação solar, como se fosse plantar um gramado, um vegetal, uma planta, é da maior importância. Nós retiramos da região posterior da nuca, onde nós temos a melhor qualidade histológica do cabelo, e nós temos duas técnicas, métodos que nós podemos utilizar. O primeiro método é produzindo uma cicatriz linear. É feita uma incisão onde nós retiramos 4, 5 até 6 mil raízes. E essas raízes são então separadas em nível microscópico e essas unidades são então implantadas na região calva utilizando microlâminas ou então pequenas agulhas que são então onde nós introduzimos estas raízes, numa profundidade de 2 a 3 milímetros no couro cabeludo. E isso vai iniciar o seu crescimento depois de 3 meses. E a segunda técnica que nós utilizamos é a extração folicular, técnica chamada FUE, que consiste em remover fio a fio da região posterior, num sistema de punches motorizados, que nós tiramos essas unidades um a um. E com isso a cicatriz torna-se praticamente inaparente depois de 1 mês, 2 meses. Enquanto que na cicatriz linear, ela persiste uma linha branca, mas ela fica praticamente uma cicatriz inaparente depois de 3 a 4 meses. Nós desenvolvemos um trabalho que foi a nossa tese de doutorado, que é pela estimulação das células-tronco capilares. Isso foi um trabalho que hoje se tornou uma referência mundial. Como é o processo, então, da preparação da estimulação dos fatores de crescimento plaquetários? É uma técnica em que nós retiramos ao redor de 80 cc de sangue do próprio paciente. No início da cirurgia, nós centrifugamos esse sangue e produzimos um plasma rico em plaquetas. Neste plasma rico em plaquetas, nós encontramos os fatores de crescimento, que são importantes não somente para a cirurgia capilar, mas é um trabalho que já se conhece na traumatologia, na odontologia, na recuperação de úlceras e compressão, e nós desenvolvemos isto para a cirurgia da calvície. Esse trabalho consiste em fazer a emulsão das unidades foliculares, das raízes que nós extraímos da região posterior, onde nós temos a melhor qualidade histológica do cabelo, e com esta emulsão nós produzimos então a estimulação das células-tronco que existem dentro do próprio unidade capilar. E isso é feito de uma maneira com enriquecimento molecular, ativando essas células e enriquecendo então essas pequenas mudas que serão implantadas na região da calvície. Hoje é uma técnica de referência mundial em que é aplicada em vários países com muito sucesso. O resultado tem sido interessante principalmente para mulheres e para homens de mais idade ou então para pacientes jovens que têm pouca densidade capilar na área doadora. Então, todo paciente que vai para um transplante deve ser acompanhado depois pelo médico dermatologista, tanto antes, para que a gente faça uma avaliação e identifique se tem alguma doença,
trata, prepara aquele couro cabeludo, passa pelo processo de transplante capilar e depois volte ao dermatologista para que ele acompanhe e faça sempre o uso de uma substância para que intensifique essa região e deixe o couro cabeludo mais forte e o cabelo que vem crescendo com uma textura melhor, em que ele consiga durar mais tempo. A queda de cabelo, ela tem uma evolução. Então, as fases iniciais, elas são muito mais fáceis de serem tratadas. Em relação ao transplante capilar, hoje em dia está muito avançado, existem técnicas avançadas, até robóticas, em relação a isso. Então, você tem uma precisão no resultado. Os resultados são muito diferentes daqueles que se tinha anteriormente. E, normalmente, o transplante capilar, ele é indicado para quando você não tem nenhum cabelo na área. Então, nem um cabelo fino, que é o pelo vellus, que nós chamamos, que é aquele cabelo mais fininho. Então, se você tem uma área lisa, que não tem nenhum folículo capilar, aí seria interessante pensar no caso de um transplante. E como é feita a cirurgia da calvície? É um procedimento muito simples, muito ambulatorial, em que o paciente recebe uma sedação e uma anestesia local. Primeiramente, nós demarcamos a linha anterior, onde nós vamos iniciar a implantação do cabelo. É feita uma linha irregular, bem assimétrica, para que não se observe a linha de implantação. E isso é muito importante. Na linha anterior, nós sempre implantamos de 1 a 2 fios, para que não se observe um resultado inestético ou muito artificial. Feito isso, nós vamos colher da região da nuca, vamos estabelecer onde temos a melhor qualidade histológica do cabelo. É dentro dessa área que nós vamos então remover uma pequena elipse de couro cabeludo que contém 2.000, 3.000 mudas mais ou menos, em torno ao redor que dá 4, 5 até 6.000 fios de cabelo. Primeiro nós injetamos soro fisiológico para criar uma tumescência desse couro cabeludo e aí são separadas essas mudas em 1, 2 até 3 fios de cabelo. Ali dentro onde constam essas raízes é que nós vamos implantar na região da calvície. É feito isso sistematicamente, uma equipe prepara essas unidades, enquanto que nós implantamos junto com uma enfermeira, uma técnica ou uma assistente na região da calvície. E pode ser feito então por laser, por lâminas microcirúrgicas, por agulhas especializadas e é colocado fio a fio nessas unidades, até que nós consigamos atingir uma densidade suficiente. Hoje o transplante de couro cabeludo, que nós estamos fazendo transplante capilar, tem várias técnicas. Hoje existem técnicas modernas que podem ser utilizadas tanto manual quanto o uso de robôs, e nós sabemos isto e elas estão bastante divulgadas hoje em dia. O que a gente tem que tomar bastante cuidado e tem que ter indicação é realmente indicação precisa para esse tipo de procedimento. Então é preciso fazer uma avaliação do couro cabeludo, identificar se aquele couro cabeludo é viável para que a gente faça um tipo de procedimento que vai ser duradouro, que é para ser duradouro. Aí veio a tentativa de fazer a cirurgia por robô. Nós, particularmente, também viajamos, fomos à Inglaterra, aos Estados Unidos e estudamos essa possibilidade de introduzir a robótica, ou seja, uma adaptação em que nós pudéssemos extrair ao redor de 2 a 3 mil unidades num tempo só. Infelizmente, esta tecnologia não teve suporte e hoje praticamente está abandonada. Primeiro, pelo alto custo
desta técnica e segundo, pela complexidade de fazer a cirurgia. A preparação leva ao redor de 4, 5 horas, então nós não temos um custo-benefício favorável para a robotização. Isto não quer dizer que no futuro não tenhamos uma tecnologia maior de avanço. Provavelmente vão aparecer outros aparelhos, outros sistemas que poderão nos ajudar a dar um resultado mais eficiente, mais produtivo e maior rapidez, porque na calvície ainda é uma cirurgia artesanal, em que a mão do cirurgião é importante, a mão dos assistentes, e é uma técnica que nós precisamos no mínimo de 6 a 7 assistentes para nos ajudar. É o contrário de uma cirurgia de nariz, que nós fazemos com uma assistente ou com anestesiologista, mas na calvície nós precisamos de uma equipe muito bem treinada. E aí que reside a qualidade. Esse treinamento leva mais ou menos em torno de 1 ano a 2 anos, até que a equipe consiga fazer esta separação, esta qualidade das pequenas unidades capilares.